Eu tive uma conversa aberta, direta com o governador Wellington Dias. Com o chefe do Executivo Estadual, eu tratei sobre medo, dúvidas, polêmicas que cercaram o Palácio de Karnak durante todo este ano de pandemia aqui no estado do Piauí. Você confere a partir de agora essa entrevista exclusiva no ar. Governador, vamos falar de história, vamos relembrar o março de 2020. Como foi para o senhor, como pessoa, como cidadão brasileiro, cidadão piauiense, decretar um lockdown em nosso estado? Olha, só para lembrar, a gente estava ali fechando 2019, 18, 17, muito tumultuado, um ano muito difícil. Mas uma novidade, a gente tinha acabado de criar o Consórcio Nordeste, tínhamos chegado de uma viagem ao exterior, uma viagem bem sucedida, que resultou ali, ainda em fevereiro, já em consequência daquela viagem, agendas aqui no Piauí, com representantes da Alemanha, representantes da Espanha, representantes da Itália, com investimentos para o Piauí, um encontro, não é, de empresários e governo da Alemanha e do Brasil no Nordeste, foi em Natal, tá certo? Então, assim, um momento muito, muito especial. A primeira lembrança que eu tenho é Dr. José Noronha, Dr. Carlos Henrique, né, dois cientistas, e um dia o Dr. Zé Noronha pediu uma agenda comigo. E ele falando de um vírus que já estava naquela época na China, um vírus que tinha uma capacidade de transmissibilidade muito elevada, e ali, estranhamente, eu falando só em desenvolvimento, falando só em mais investimento, e aí ele chega e diz, olha, eu recomendo criar um comitê emergencial. Nossa. Mas o comitê emergencial nem chegou ainda. Eu acho bom criar um comitê emergencial. E ele dizendo da importância da gente ter um comitê científico que pudesse estar acompanhando de perto, que pudéssemos ter ali as condições já de conhecer mais para um plano estratégico. Ora, eu fiquei preocupado porque a gente estava marcando, eu tinha acabado de fazer uma viagem para a China, sim, é bom lembrar, e a gente estava marcando uma vinda dos chineses aqui e discutindo a instalação de um escritório do qual eu iria, um escritório na China, sim, do Nordeste, do Consórcio Nordeste. Bom, eu digo isso para dizer que também tem uma lembrança. Fevereiro de 2020 foi de 29 dias. Sim. E foi no dia 29, 28, 29, que a gente trabalhou e instalou esse comitê. E logo em seguida, ali entre março, aí pronto, aí já começa a se falar que se detectava o primeiro coronavírus, a primeira pessoa infectada com Covid, e a partir daí foi crescendo, poucos dias depois já o primeiro piauiense, né, aqui vindo de São Paulo, outros do Ceará, ou seja, foi ali uma velocidade muito grande. Aí, em seguida, o primeiro óbito, e a partir daí a gente adotou as medidas. Mas era ruim, porque se eu, que tinha um pouco mais de informações, tinha difícil de compreender, então eu entendia também a dificuldade das pessoas que passaram a reagir contra. Então, nunca foi fácil, desde o começo foi bastante difícil. O senhor teve medo em algum momento? Muito medo, porque o que se dizia, é isso que a gente está verificando, é uma roleta russa. Nossa. Para uns, o coronavírus assintomático, né? Veja, aconteceu comigo. Para outros, ele é muito forte. Eu cito aqui a própria minha esposa, não é? A Rejane, a deputada Rejane, ela ainda hoje tem sequelas que tem que se cuidar do pulmão, não é? Ela teve o pulmão que atingiu. E para outros, infelizmente, letal, fatal, ou seja, eu tive pessoas da família, pessoas muito próximas que perderam a vida em razão de Covid-19. De fato, estamos diante de uma crise sanitária inédita na nossa história recente brasileira, mundial, mas muito se fala da pandemia do novo coronavírus, também das consequências econômicas. Ter que escolher entre vida do povo e empregos foi fácil? Não, não foi fácil. E imagine que eu estou no meu 4º mandato,
sonhei ali em 2018, quando fui candidato, né, eu sabia que em 2014 eu estava assumindo, tinha ainda uma coisa de organização, mas eu estava muito confiante ali em 2015 até 2018. Eu trabalhei muito fortemente para a gente alcançar a atração de novos investimentos, e isso aconteceu. As pessoas às vezes acham que é tudo por um acaso, não é? Ou seja, ir atrás de investidores para a produção agrícola, investidores para o comércio, investidores para energia eólica, solar, para a fruticultura, investidores de mineração, investidores em PPPs, ou seja, as primeiras experiências de parceria público-privada, bastante polêmicas, né? Como aqui, esse da nova SEASA, do saneamento de Teresina, das rodoviárias, né? E agora Piauí Conectado e tantas outras. E também eu destaco que naquele momento o Piauí demonstrava uma posição firme de crescimento. Uma reação. O produto interno bruto, a gente estava saindo de uma seca, e o produto interno bruto positivo, gerando emprego, enfim. Então, veja, aí de repente eu tenho que fazer tudo ao contrário do que eu vinha pregando. Olha, para tudo. Tá? Então, assim, não pense que foi fácil a gente chegar a um acordo sobre o decreto, né? Às vezes parece que era eu contra sei lá, o Valdeci Cavalcante, que, por exemplo, com quem tem uma boa relação, mas ele insistia de não reconhecer a necessidade da paralisação. Aliás, acho que nós estamos virando o jogo agora, um ano depois. Hoje quando eu estou dando essa entrevista para você, eu posso confessar uma coisa. O presidente Bolsonaro de máscara, numa solenidade no Palácio. Tá certo? O presidente Bolsonaro ligando para a Pfizer, para poder fazer contrato de mais contrato para mais vacina. O ministro fazendo contato com a China. Ou seja, eu te digo, porque isso é o normal, é o que era esperado já há bastante tempo. Eu conto isso para que você entenda que ali também, naquelas decisões primeiras, era muito duro para mim também. Tem que botar minha assinatura num decreto que dizia, vamos fechar o comércio, vamos fechar várias atividades. A gente ali estava sem saber, lidando com o desconhecido. Foi muito importante o Congresso Nacional, Câmara, Senado, a nossa bancada do Piauí teve um papel muito importante. Aqui, a Assembleia Legislativa nunca me faltou, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, a integração com a Prefeitura foi fundamental. Ali, a posição do prefeito Firmino, ali, a posição da PPM com todos os prefeitos e prefeitas, independente, era um ano de eleição municipal, mas independente disso, a gente conseguiu seguir numa mesma direção, os trabalhadores também, através da Central Única, de outras entidades. Não era fácil, mas assim, hoje olhando para trás, eu digo que a gente teve que tomar decisões que no primeiro momento a gente nem certeza tinha o que dava certo e o que não dava certo. Vamos usar máscara, o álcool, será que é isso mesmo? O distanciamento, é 1,5 metro, 2 metros, qual é a distância que você pode evitar a transmissibilidade do vírus? E um momento assim marcante, você se lembra, o primeiro estudo que saiu, ele levava em conta a rede de saúde. Sim. A rede de saúde do Piauí era considerado uma das mais frágeis do Brasil, pelo número de médicos, quase não tinha médicos intensivistas, médicos que são necessários para a UTI. E a partir disto, qual foi a conclusão, da famosa Imperial College de Londres, um centro de estudo muito respeitado nessa área de infecções, de vírus, e ali, de pandemias, e ali eles colocaram que no Piauí, no Brasil, veio mostrando estado por estado. Quando eu olho o dado, no Piauí iam morrer 36 mil pessoas. No primeiro momento, né? Eu não dormi, eu confesso. Que nem as pessoas, eu acho, não, isso não pode ser verdade. Eu pedindo a Deus para não acontecer, mas temeroso, porque eu queria dizer, olha, ele vai se multiplicar, e o bicho estava multiplicando.
Governador, recentemente eu conversei com a vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza, e eu percebi durante a fala dela... Me ajudou demais, hein? Maravilhosa, olha. Enquanto nós conversávamos sobre a pandemia do novo coronavírus, ela falava muito com muita angústia. Por quê? Nós chegamos em uma crise sanitária mundial em um determinado ponto em que as decisões, o enfrentamento desta pandemia não depende apenas de gestores públicos, de médicos. Temos que contar e necessitamos contar da compreensão, da colaboração da sociedade. É verdade. O senhor já falou aqui durante a nossa entrevista de que realmente estamos diante de uma doença muito nova, mas o senhor acredita que a população piauiense consegue compreender a fundo o risco que estamos vivendo expostos à pandemia do novo coronavírus? Olha, nós estamos divididos. Graças a Deus, a maior parte compreendendo e sustentando, né? Uhum. Chega um ponto de alguns que não estão nem saindo de casa, estão com problemas de depressão, psicológicos, enfim. Porém, nós temos aí, eu diria que nós temos aí mais ou menos 70% ou 80% que, eu vou chamar assim, segue os protocolos. Segue porque está convencido, talvez alguns pelo medo, não é? Mas seguem e isso ajuda. Infelizmente, eu tenho que reconhecer que mesmo que pelo medo, o isolamento social, não precisa, na verdade, ter depressão, porque a gente cumprindo, hoje a gente se conhece mais, usando a máscara, cuidando da higiene das mãos, que é onde mais transmite, a mão não para, ela vai... É verdade. Se a gente, ao receber em casa uma outra pessoa, tem um distanciamento, se a pessoa ao chegar do trabalho, de algum lugar, tem um cuidado com as roupas, com o calçado, porque ali tudo leva coronavírus. Eu usei uma frase esses dias, o coronavírus, ele não circula, ele não anda, ele não voa, e ele pega carona. E o carrega. E carrega. Nós aqui levamos. Esse aqui é o problema. Agora, o fato é que eu não posso negar isso. A posição de algumas pessoas que são formadoras de opinião, elas pesam, não é? Então você vê o presidente da República, você vê alguns ministros, você vê algumas autoridades e algumas lideranças de peso em cada estado na contramão daquilo que recomenda a Organização Mundial da Saúde, aquilo que já deu certo, não é, nos outros países, porque veja qual era a situação. Tá bom, eu vou ter que fazer esse sacrifício, até quando? Olha só, e eu não tinha como dizer até quando, como eu tenho agora eu tenho. Se você me pergunta hoje, até quando, eu te digo, até julho. Governador Wellington Dias, nós estamos infelizmente noticiando diariamente, apesar dos seus decretos, que de certa forma regram uma convivência mais inteligente nesse contexto de pandemia, nós estamos publicando na imprensa festas clandestinas, bares abertos, descumprindo os seus decretos. Como é que o senhor se sente sabendo que as suas decisões tomadas para garantir a vida são desrespeitadas por simples prazeres temporais? Como é que alguém se sente em vendo alguém caminhar para a beira, vamos dizer assim, eu chamo do platibrando ali, na beira da ponte, na beira do precipício, às vezes você sabendo que ela vai se suicidar? Como é que você se sente diante de uma coisa? É assim. Porque, veja, ouça que eu falei, roleta russa. Sim. Pode ser que comigo ou com você seja assintomático, mas pode ser que não. Sim. Esses dias eu e a Regiane somos pais acolhedores do Jairo. A esposa dele grávida, jovem, não é? 28 anos, 29 anos, e a velocidade com que ele saiu de uma posição de sintomas leve para grave foi assim 8 horas. Nossa. Ou seja, o vírus, é isso que estão dizendo, ele tem uma velocidade muito grande. Uma velocidade muito grande de propagação. Ele tem a necessidade de sobreviver. Então ele sai se espalhando pelo corpo muito rapidamente. E se ele encontra alguma coisa frágil no corpo, aí ele deita e rola. Por isso que ele tem uma letalidade maior em quem tem comorbidades. Uhum. Nós estamos em um contexto de redes sociais que, infelizmente, em alguns momentos parecem ser terras sem lei.
Nas redes sociais, não só o senhor, mas como governadores, prefeitos, inclusive o próprio presidente do Brasil, são bastante criticados e, inclusive, responsabilizados pela morte da população vítima do novo coronavírus. Como é que o senhor se sente sendo acusado, sendo responsabilizado pelas mortes do coronavírus? Olha, estes eu entrego a Deus. Que bom. Assim, você sabe, é incrível, mas a humanidade tem, assim, pessoas que às vezes fazem até por maldade, infelizmente. Não é? Terra sem lei, rede social, né? Agora, o fato é que a pergunta, eu acho que as pessoas assim, podem não ter uma noção do total, mas uma coisa boa, os 27 governadores e governadoras, independente de partido, independente, vamos dizer assim, de ser do lado do presidente Bolsonaro ou ser de outro lado da oposição, independente do que vai ser 22, a gente tomou e toma várias decisões juntos, os prefeitos também, não é? Ou seja, na relação com o governo, independente das diferenças. Então, eu digo, as pessoas precisam fazer isso, tá certo? Ou seja, é hora de mesmo, não é? Que não se trata de facilitar a vida de ninguém, se trata da gente... Um esforço coletivo. Um esforço coletivo, sabe? Porque, assim, se não puder ajudar, se puder ajudar, eu me lembro, gosto muito de uma frase da mãe do Lula, que ela disse, se puder ajudar um pouco, ajude. Se puder ajudar muito, nossa, ajude mesmo. Agora, se não puder ajudar de jeito nenhum, não atrapalhe. Verdade. Governador Wellington Dias, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor, boa sorte no seu trabalho. E em uma frase, estamos cansados, a sociedade está cansada, o senhor está cansado. O que o senhor tem a dizer ao povo piauiense que nos assiste neste momento? Olha, eu declarei hoje algo que resume muito esse momento em que estou dando essa entrevista aqui. Nós já estamos em um colapso nacional na rede hospitalar. O Brasil inteiro, com raríssimas exceções, em colapso. Oi, chegou. E nós já temos que trabalhar agora para evitar uma tragédia maior. Quando eu estou dando a entrevista, eu e você recebemos ontem, nos impactou certamente, a quem está nos assistindo, quase 2.000 óbitos em um dia. Só para ter uma noção, no Piauí morreram 20, já me chocou bastante. Agora, no Brasil foram 100 vezes mais. 100 vezes mais. 2.000. Veja que, assim, para chamar mais ainda a atenção, se a gente imaginar 2 dias de óbito nesse patamar, já é mais do que morreu desde março no Piauí. Piauí, verdade. Então, gente, se a gente imaginar 270 mil corpos, ou pelo menos 2.000 corpos estendidos, isso choca. Já caminhão de frigorífico usado para botar corpos, empresas com retroescavadeira, porque não dá tempo mais escavar a sepultura da forma tradicional. Então, tudo isso choca. Então, é em nome disso que eu estou aqui pedindo, pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida de quem você nem conhece. Vamos salvar vida, vamos seguir os protocolos, é isso que salva vidas. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, boa tarde, até o nosso próximo encontro. Obrigado.